nós entendermos, tudo bem? Em economia, existe algo fundamental chamado ciclo econômico de expansão e de recessão, que basicamente afirma que ao longo da história, dentro do sistema do capitalismo, você tem sempre a economia cresce e quebra. É o ciclo de expansão e recessão. E a ideia é que, se você estuda a economia, eles ensinam que isso é apenas uma parte natural do capitalismo, porque em tempos bons, as pessoas gastam dinheiro demais, ficam excessivamente confiantes e acabam desperdiçando muito dinheiro. E então tudo desmorona, a economia piora. E por isso você precisa focar em ser mais enxuto, eficiente e resiliente. Então pense, por exemplo, em ganhar peso, certo? Você ganha peso demais e aí se sente mal, então acaba perdendo peso. E essa é a ideia do ciclo de expansão e recessão. O problema, porém, é que ninguém consegue explicar direito como e por que, de repente, a bolha estoura. Qual é o mecanismo, o gatilho, estaria nos levando para um colapso total? Se você estudar economia, nunca, jamais saberá a resposta. Então hoje vamos focar em especulação, certo? Então, novamente, a internet sabe disso, mas eu nunca estudei economia. Eu não sei muito sobre economia, mas eu tenho curiosidade de saber por que isso acontece, certo? Porque as bolhas estouram, como as economias sobem e descem, certo? Então eu não sou um especialista, eu nem sequer sou professor. Sim, eu entendo. Mas o que eu faço é especular por diversão, por entretenimento, certo? Então vejam isso como uma aula divertida, onde vamos explorar alguns temas interessantes que não têm base acadêmica, certo? Tudo bem? Então só lembrem disso, pessoal. Certo, então vamos ver bem rapidamente a principal explicação para por que ocorrem os booms e as euforias. E isso vem de Andrew Ross Salkin, que provavelmente é o jornalista financeiro mais influente dos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado 1929, que analisa o colapso do mercado de ações de 1929 e oferece uma explicação muito boa sobre o porquê de isso ter acontecido. Vocês hoje é que, na verdade, existe outra explicação, que é, tudo isso está sendo arquitetado. Há pessoas nos bastidores que têm o poder de fazer as economias subirem e caírem, certo? Então, deixe-me dar um exemplo disso, certo? Vamos supor que você seja um banco. Muito bem, você é um banco. E o seu trabalho é pegar esse dinheiro, guardá-lo e depois usá-lo corretamente para impulsionar a economia, ok? Então, digamos que depositamos $1 milhão no banco, ok? E o que o banco faz com isso? O banco, então, o empresta para empreendedores, certo? Então, talvez eu queira abrir um restaurante. E é por isso que peguei $1 milhão emprestado do banco. Ok? Pergunta, quanto dinheiro há no banco agora? Vai ser zero, certo? Ok, isso é matemática, pessoal. Veja bem, se eu receber $1 milhão e emprestar $1 milhão, eu deveria ficar com zero, porque isso é matemática básica. Mas essa não é a resposta. A resposta correta é $2 milhões. E o que você precisa entender é que cada banco tem a capacidade de imprimir seu próprio dinheiro. E o banco é um mecanismo de liquidez na economia. E essa é a grande ilusão, esse é o delírio por trás da economia, onde o dinheiro é apenas uma ideia, é um conceito, é uma alucinação coletiva. Mas o problema é que existem milhares, dezenas de milhares de bancos em todo lugar. Então como eles sabem como se coordenar? E isso é outra coisa que você precisa entender sobre o sistema. Na verdade, existe algo chamado mecanismo de sinalização. Mecanismo de sinalização. Certo? Então todos esses bancos são separados, mas estão interligados em algo chamado Banco Central. Certo? Banco Central. O que faz o Banco Central? O Banco Central sinaliza se deve ou não emprestar dinheiro. E esse mecanismo é chamado de taxa de juros. Bem, repito, se você estudar economia, é isso que eles vão te ensinar. Dependendo da taxa de juros, se ela for baixa, talvez 1%, ou 5%, ou alta, 5%, isso vai determinar como os consumidores se comportam. Se a taxa de juros for 1%, isso significa que eu posso ir ao banco, pegar dinheiro e comprar uma casa, certo? Se for muito alta, 5%, então eu não quero ir ao banco para comprar uma casa. E é isso que te ensinam em uma aula de economia. Mas na verdade, existe outra explicação, que é, a taxa de juros não serve para sinalizar aos consumidores ou proprietários de imóveis para comprar, mas sim para que os bancos decidam se vão emprestar ou não. Não faz sentido porque os bancos, o que eles podem fazer é, dependendo da taxa de juros, eles sabem disso. Ok, meu trabalho é liberar mais liquidez no sistema, liberar mais dinheiro no sistema e, portanto, vou facilitar a obtenção de um empréstimo. Certo, mas se a taxa de juros for alta, então eu sei, ok, não devo injetar muito líquido no sistema. Portanto, dificultarei o processo de solicitação de empréstimo, ok? Ou seja, a taxa de juros não é definida para orientar o comportamento do consumidor. Ele foi criado para coordenar a liquidez no mercado, ok? Faz sentido? Ok. Portanto, esses são dois aspectos muito curiosos desse sistema que as pessoas realmente não entendem. Então, para entender o sistema, vou explicar para vocês como o mundo funciona, certo? Eu já expliquei isso antes, mas quero resumir e aplicar a este cenário, ok? Então, a primeira coisa a entender é que vivemos na caverna de Platão, certo? Ou seja, todos nós estamos acorrentados ao chão e assistindo a uma tela. E por trás disso está esse grande fogo onde a elite cria marionetes para que possamos coletivamente alucinar nossa própria realidade. E esse mecanismo que nos permite coordenar nossa imaginação chama-se naturalmente dinheiro. Então tente pensar no dinheiro como se ele fosse o próprio Deus. Então o que o dinheiro faz é direcionar nossas mentes de uma certa maneira, criando nossa realidade. Muito bem, então lembrem-se e relembrem essa ideia e mantenham-na em mente, ok? Assim, graças a esse conceito, podemos criar o mundo em que vivemos hoje, certo? Então lembre-se de como o mundo está estruturado. Bem, você tem o império, mas aí você tem os mestres do jogo. Quem são os mestres do jogo? Existem pessoas no setor financeiro, ok? Isso inclui o banco financeiro. Meu nome é Sam Ness, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Wall Street, City de Londres. São diferentes organizações financeiras que se coordenam entre si e são as mestres do jogo. E o que eles fazem é controlar como o ZEUA, dólares, que é a moeda deste jogo, eles controlam como o ZEUA. O dinheiro circula pelo sistema, então o USD. Isso cria naturalmente a economia global.
Mas não podemos deixar as pessoas pensarem que são um grupo de pessoas manipulando este jogo, porque aí elas vão achar que isso não é justo, não é transparente, certo? E não é um jogo limpo. Então o que você faz é criar organizações multilaterais, chamadas de ordem internacional, baseada em regras, como a OMC, a ONU, e faz com que elas acreditem que, são essas organizações imparciais que realmente controlam o jogo. Então é justo, transparente e responsável perante o povo, ok? Então você reforça isso usando a mídia, educação e cultura. E juntos, esses três irão criar os valores e normas que nos façam acreditar que este é um jogo justo, aberto e transparente, no qual todos podemos ganhar, ok? Assim, quando ocorrer um colapso, não será porque há pessoas orquestrando esse colapso nos bastidores. É porque é uma lei da gravidade. Isso simplesmente acontece naturalmente neste jogo. Não é culpa de ninguém. É que a gente era preguiçoso e corrupto demais, entendeu? Certo. Então algumas coisas para lembrar sobre o sistema é que esse sistema não é tão limpo quanto você pensa, porque existem forças opostas a ele, certo? E essas forças opostas são forças como o nacionalismo, ok? Ou identidade étnica. Depois você tem a social-democracia. Direitos individuais, certo? Então, é claro, você tem a religião. Certo? Então, existem essas forças contrárias que tentam desestabilizar o sistema. Então, o que acontece é que existem outros sistemas que mantêm o sistema em funcionamento e respondem a essas forças contrárias. Tudo bem? E eles são inteligência, espiões, basicamente, crime e ciência. E por trás dessas três forças existem três conjuntos de instituições poderosas, ok? Trata-se de capital transnacional, sociedades secretas e, por último, as famílias de elite, ok? Algumas pessoas os chamam de Illuminati, ok? Não importa, né? É assim que o mundo funciona. E sustentando essa elite, existe algo chamado ocultismo, que vamos estudar mais adiante, ok? Certo. Então, algumas coisas que se destacam nesse sistema e que vocês podem perceber são, pessoal, vejam só. O capital transnacional também são os mestres do jogo, assim como a economia global, ok? Isso é importante porque, lembrem-se, esse sistema é o parasita. E esse sistema é o host. Assim, o capital transnacional é tanto o parasita quanto o hospedeiro. É ao mesmo tempo o mestre do jogo e o jogador, ok? Obviamente isso leva a muita corrupção. Então a questão é, como conseguimos implementar esse sistema? De onde veio o sistema? Então, deixa eu contar um pouco de história, tá bom? Então, o ano é 1688 e este evento na Grã-Bretanha é chamado de Revolução Gloriosa. Pense na Revolução Gloriosa como um casamento entre dois impérios, o Império Britânico e a República Holandesa, certo? Inglaterra e a República Holandesa. Neste momento da história, em 1688, a República Holandesa é a região mais rica do mundo, porque controla o comércio de especiarias. Nessa época da história, especiarias são a mercadoria mais valiosa. O problema da República Holandesa é que ela não consegue se defender na Europa. É facilmente invadida. Também é protestante. Então, e eles estavam sendo atacados pelos católicos, a França Católica, a Igreja Católica, assim como os Habsburgos, o Sacro Império Romano. Então, o que eles concordaram em fazer foi unir suas forças, certo? O que acontece é que a riqueza da República Holandesa vai para a Inglaterra, certo? E cria, em 1694, o Banco da Inglaterra. Certo, então este é um banco privado que não presta contas ao público. O que ela faz é o seguinte, imprime dinheiro. E quem compra isso? O parlamento compra. Ok? E essa é uma inovação gigantesca que permitiu ao Império Britânico conquistar o mundo. Porque antes, se você fosse rico e emprestasse seu dinheiro a um rei para financiar guerras, isso era perigoso. Porque o rei podia morrer, ou o rei podia perder a guerra, ou o rei podia não te pagar de volta, certo? Mas se você empresta dinheiro ao parlamento, que é o Estado-nação, então você tem garantia de receber seu dinheiro de volta, enquanto a nação existir, certo? E nesse momento da história, a Inglaterra é a área mais segura da Europa, porque é uma ilha protegida pela Marinha Real, tudo bem? Então, essa é uma inovação que muda para sempre a história da humanidade. E existem três características principais neste sistema, ok? A primeira ideia é a de que os lucros sejam privatizados. As perdas são socializadas. Sendo rico, você provavelmente investirá no Banco da Inglaterra. É impossível o banco perder dinheiro. Se a Inglaterra perder uma guerra, ela pagará. Se vencer, você lucra. Ok? Portanto, esse é o primeiro conceito que você precisa entender. Todos os lucros são privatizados. Todas as perdas são socializadas, absorvidas pela nação, pelo Estado, pelo povo. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, neste sistema, a forma de gerar riqueza é através da atividade. E o que isso significa? Significa guerras, certo? Então, se eu te der questões que vão determinar como essa guerra será travada, como ela vai... Grande professor Diane Chuatin. Professor Diane aqui traz toca num assunto absurdamente importante, que é entender como que funciona o sistema financeiro atual. E a má notícia é, nem mesmo aqueles que trabalham e vivem do mundo financeiro global atual o entendem. Pois a complexidade das transações, das moedas, dos investimentos, os cruzamentos entre diferentes hedge funds, é de um nível de complexidade tão alta, as mais diversas transições e investimentos, intercalação entre fundos, é uma coisa de um nível tão alto de complexidade que nem mesmo aqueles que trabalham conseguem de fato entender o que está acontecendo. Claro que aqui o professor Dian tenta nos esclarecer, trazendo uma simplificação. Ele traz a questão extremamente importante da taxa de juros, que ele coloca como uma variável que vem para trazer liquidez ao mercado financeiro e não para proteger as pessoas mais pobres da inflação, até porque, obviamente, que os grandes bilionários, ou deveríamos dizer, oligarcas americanos, não estão nem um pouco preocupados
nem com 15, nem com 10, nem com nenhum tipo de taxa de inflação, certo? Então aqui o professor Dian tenta nos explicar, tanto no sentido atual quanto no sentido histórico, como que funcionam as principais variáveis do sistema financeiro, inclusive trazendo o exemplo da Inglaterra, né? A Inglaterra funda o primeiro verdadeiro sistema global universal com a ajuda de Isaac Newton e todo o aparato estatal de impor ordem, certo? Pois você não cria moeda e sistema financeiro global de investimento e de confiança sem criação de ordem. O Império Britânico tinha todas as variáveis: a marinha, a maior marinha do mundo, o exército, a organização, o investimento, a confiança, as instituições, o Banco Central, Isaac Newton e tantas outras variáveis para se criar um sistema financeiro global do qual a Libra foi a verdadeira moeda. Antes, Washington, Nova York, um americano de Washington, Nova York, saía dos Estados Unidos da América para fazer os seus investimentos, para fazer e pedir funding, né, investimentos no mercado financeiro britânico, que foi, de fato, o primeiro, o início e a cópia, o exemplo mais perfeito da onde os Estados Unidos da América criou o consenso de Washington, certo? Então, entender o mundo financeiro, pelo menos tentar entender quais são as variáveis mais importantes, macroeconômica, os juros, a influência que isso traz nas pessoas, no nível de emprego, nos gastos dos governos, é um assunto absurdamente central, dado que a grande maior parte dos estados do mundo, principalmente os mais ricos, estão no nível de endividamento mais do que preocupante. Os Estados Unidos da América agora já passou mais de 100, mais de 200% a sua dívida. E claro, o que acontece no sistema financeiro, nessa economia ocidental, capitalista, financeiro monopolista, é de absurda importância, e tudo o que acontece nos Estados Unidos da América, o que acontece com os juros do Banco Central, do Federal Reserve dos Estados Unidos da América, impacta o mundo inteiro. Então, o efeito cascata, a importância de entender minimamente as variáveis macroeconômicas que geram, coordenam todo o dinheiro do mundo, que são os juros americanos, o valor do dólar em relação às outras moedas, a paridade do dólar, e como que isso influencia o seu bolso, o nosso bolso, o poder de compra de todas as nações, principalmente aqui no Brasil, onde o aumento do dólar vem com o benefício de poucos e o malefício de muitos, dado a dependência que o Brasil tem do mercado global para grande parte das suas compras, principalmente aparelhos tecnológicos de alto valor. Então, esse vídeo traz mais o professor Dian Xueqin maravilhosamente buscando trazer a importância do mundo financeiro e a sua materialidade para o bolso, para a microeconomia diária de cada cidadão, de cada país, de cada nação, e porque é importante nós entendermos e acompanharmos tudo isso. Se você acredita que é importante entender a macroeconomia e as finanças globais, o impacto que isso tem na sua nação, nos gastos do seu governo, nas demandas, e claro, no bolso de todo cidadão nacional e geopolítico, acompanhe-nos, pois nós traremos muito mais vozes seculares como o professor Dian Xueqin.